porque nós estamos numa crise muito grave, né? Tem um pessoal que diz que a gente está numa situação econômica da Índia, assim, e com uma participação política da Finlândia, né? Carlota, a gente estava falando aqui de uma internauta aqui. Mas o que o governo Lula já fez até agora? E só a gente listou aí um monte de coisa, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, mudou a política de preços da Petrobras, que está se refletindo. Aumento das bolsas para pesquisa. Exato. Que a gente tinha esquecido, né? Retomou os programas de universidades federais, né, Carlota? Pegando a tua área aí um pouco. Então, como que você está vendo aí esses feitos? Aumento do piso dos professores, mais médicos, retomar... Bolsa Família com R$150 por filho, né? Então, Renato, Dri, tudo bem? Olha, eu acho assim, primeiro, a gente tem que saber de onde a gente partiu. O governo Lula começou com a PEC da transição, que foi uma coisa muito importante, que garantiu a governabilidade, assim, a implementação do mínimo que o Lula tinha prometido, que era os R$600 do Bolsa Família, mais 150 por criança, o aumento real do salário mínimo, o aumento para o funcionalismo, ou seja, uma política de valorização do trabalho, que é uma coisa muito central do primeiro governo dele, né? Na verdade, toda a administração petista que agora volta, uma retomada dos programas sociais, né? O investimento em ciência e tecnologia, que o Rovai comentou, toda a pauta ambiental, que agora está um pouco na berlinda por uma ação do Congresso, né? E o governo Lula, na minha opinião, bateu ali um pouco de cabeça para entender o que estava em jogo e deixar claro qual era a orientação para sua bancada, embora a bancada tenha votado corretamente. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente saiu de uma situação muito complicada. E eu acho que é à luz dessa situação que a gente precisa avaliar o governo. Agora, também é preciso então, assim, dessa perspectiva de onde a gente saiu, é óbvio que é um governo que pôs o país minimamente, né? Toda a agenda internacional que o Lula retomou, a gente pode ir indo por áreas, né? Na área ambiental, as coisas foram colocadas no lugar. Na política externa, as coisas foram colocadas no lugar. Em relação ao trabalho, né? Valorização do salário mínimo, Bolsa Família, as coisas, o aumento para o funcionalismo, reajuste, né? Emergencial, que ainda precisa avançar, mas já é um sinal. Então, teve em praticamente todas as áreas, na saúde, a retomada do programa de vacinação, sendo que no caso da saúde, a situação estava tão catastrófica, que o Ministério da Saúde mandou uma orientação dizendo: olha, gente, nós não vamos nem atualizar o programa de vacinação, porque a situação, a gente não tem nem o básico deste ano ainda encomendado. Então, para a gente eu conseguir dar conta do calendário desse ano, a gente vai precisar, não vai nem poder atualizar, porque está desatualizado desde 2012, se eu não me engano, as vacinas que são obrigatórias, né? Então, para quem tem criança pequena, por exemplo, né, a vacina CWY já podia estar sendo dada para crianças de 1 ano, 2 anos, se eu não me engano, né? Não, acho que é 1 ano, alguma coisa assim. Agora é só com 9 anos. É um básico que já podia estar sendo atualizado, mas não está sendo, porque a situação estava muito catastrófica. Então, assim, eu acho que da onde a gente partiu, o governo fez muito. O que eu acho que falta é uma diretriz mais clara do governo de qual é a direção para o futuro. Né? Tá, então a gente está reconstruindo o país. Ótimo. Isso eu acho, nesta pauta, eu acho que o governo é muito bem sucedido. Em todas as áreas que a gente olhar, tem atuação do governo no sentido de reconstruir. Agora, o que vai ser para o futuro? Né? Para os desafios que estão postos, o que o governo está propondo. Eu acho que é isso que dá essa sensação de que o governo ainda não começou, porque é um governo realmente que está pondo as coisas no lugar, e isso é muito, preciso que a gente diga, isso é muito. Né? Agora, o que ele vai projetar para frente, eu acho que é o grande desafio. Eu acho que isso passa, de alguma maneira, o momento pós a aprovação do arcabouço fiscal. Não te parece isso, Carlos? Deixa eu só subir o professor Sérgio Amadeu, que já está aqui na live. Bem-vindo, Sérgio, tudo bem? Opa, e só lembrar aqui, tudo bem, só lembrar aqui que o nosso público está lembrando, a Mari, Minha Casa Minha Vida, agora fomos aprovados na faixa 2, legal, Mari. O piso da enfermagem, importantíssimo, e a Palma brecou a reforma do novo ensino médio. Isso ainda não.
Está no caminho. Mas né? Está em discussão, né? Está em discussão, mas acho que isso era uma pauta que eu acho que o governo podia ter sido mais incisivo, porque não custa nada, não custa dinheiro, e assim, é um consenso de quem analisa, né, de quem analisa essa questão de que é uma reforma muito mal encaminhada, muito mal implementada, muito mal desenhada. Sérgio, como que você está vendo esse 5 meses aí? A gente estava falando aqui, né, movido aqui por uma pergunta daqui da comunidade. Mas quais foram as coisas, né, os feitos do governo até agora? E a gente listou várias coisas, a Carlota agora acabou de analisar também. Como que você está vendo esses 5 meses e agora a perspectiva, né? Eu acho que, Dri, primeiro, um abraço aí na Maria, no Rovai, você, em todas e todos. Eu acho que é um governo de reconstrução, né? Ele não tem nenhuma novidade. Ele está reorganizando o país que foi, na verdade, entrou em modo de autodestruição ou de destruição por parte do bolsonarismo, mas eu acho que é um problema muito grave que ele enfrenta, né? Porque ele tem um parlamento completamente adverso, né? E que ele tem que reconstruir, mas tem que reconstruir nos novos moldes, né? Por que eu falo novos moldes? Porque, por exemplo, a Bolsa Família, ela é fundamental para a gente tentar retirar o país da zona de fome, de miséria que ele foi novamente colocado. Só que é completamente, vamos dizer assim, ineficaz no sentido, em dois sentidos. Primeiro, na luta política. Vou explicar por quê. Porque o bolsonarismo foi obrigado a dar por pressão nossa. Ele foi obrigado a dar Bolsa Família. Vocês lembram? Ele era contra, e aí ele teve que dar, por causa da pandemia e tal. E, portanto, isso gerou uma situação de que as pessoas acham, tem um problema da memória, que a Bolsa Família já é quase que uma ação de governo consolidada, né? E isso não vai fazer grande efeito político, como fez em outros momentos. Segundo, ele tem um problema, ele precisa colocar o país de volta num cenário extremamente complicado, que é o cenário internacional. E eu não estou falando de diplomacia. A diplomacia foi bem feita, está sendo bem feita, mas do ponto de vista político, nós estamos com um problema muito sério, né? Nós precisamos ter um norte. Qual é a política econômica do governo, né? Você fala do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele é bastante polêmico, né? Porque tomara que ele dê conta de fazer o seu compromisso, né? Ouvindo uma coisa, um barulho aqui, pessoal, mas tudo bem, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Oi, desculpa, não ouvi. Pode falar. O Morro dos Ventos Uivantes. Eu fechei aqui que estava. Não, mas deixa eu só terminando dizer assim, ele tem um desafio. O desafio econômico, não me parece que a proposta econômica que ele fez seja uma proposta de futuro, é uma proposta ainda eu vou falar assim, de tentar aprovar algo palatável para o Congresso, ao mesmo tempo que dê para fazer a reconstrução do país. Só que isso é uma armadilha, né? É difícil de solucionar esse problema, porque ele não... A questão é a seguinte, qual é o norte da nossa proposta econômica? É a distribuição de renda? Não é. Não é. Fazer o que a China fez, uma nova matriz econômica produtiva, com fases? Não é. Então, a gente está, de fato, reconstruindo o Brasil dos escombros. E isso é um problema. Isso é um problema, porque é uma pauta rebaixada.
E quanto mais você rebaixa a pauta, mais o centrão se fortalece. Então, nós estamos numa encalacrada. A minha pergunta é, não seria melhor colocar questões que são cruciais para tirar o país desse lodo, desse lamaçal que ele está metido? A minha dúvida sempre é essa. Eu não acho que seja fácil, acho que o Lula é a pessoa, o líder político hoje que melhor tem condição de fazer isso, mas para você ver, né, a nossa situação não é das melhores, e eu espero piamente assim que esse arcabouço fiscal dê conta das coisas. Né? Vai depender muito da arrecadação, vai depender muito da gente conseguir fazer uma política de combate à miséria, e esse efeito que teve no passado desse dinheiro nas mãos dos mais pobres alimente, reorganize a roda da economia. Eu não sei se vai ter o mesmo efeito. Então, assim, eu avalio que é um governo de reconstrução e que foi uma opção. A opção é de tentar não ir para o confronto, não jogar a população nas ruas, porque nós estamos numa crise muito grave, né? Tem um pessoal que diz que a gente está numa situação econômica da Índia, assim, e com uma participação política da Finlândia, né? Pois é, tá tudo bem.